sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos falar de coisas que você não sabe sobre a dublagem. A primeira delas é que o dublador nunca assistiu ao filme antes de gravar. Você não recebe o texto, deixa eu ver como é que vai ser o filme, como é que é o meu personagem. Você não assiste ao filme, você simplesmente é chamado para ir ao estúdio e quando chega lá... Onde é que eu tô? É a primeira vez que você vai ver aquele episódio, se for uma série. Às vezes Bob Esponja, por exemplo, eu dublo há mais de 20 anos, mas só quando eu vou dublar que eu tô vendo aquele episódio pela primeira vez. Eu não assisto antes. Um dos motivos é porque existe uma confidencialidade do produto, né? Você não pode ficar ali, o filme passando por aí tudo quanto é lugar na casa dos outros. É preciso ter uma segurança digital do projeto. Outro motivo é porque os dubladores, por exemplo, trabalham o dia inteiro e eles não vão ter tempo de assistir tudo que eles vão dublar, justamente porque eles trabalham o tempo inteiro. Então seria impossível o cara chegar em casa 10 da noite e assistir 6, 7 filmes do qual ele vai dublar naquela semana ou até no dia seguinte. Um outro motivo é porque a maioria dos personagens são pequenos, né? Existem poucos personagens grandes, né? Tem os protagonistas, coadjuvantes, e aí tem mais 100 personagens que não tem tanta relevância, então não faria sentido também a pessoa assistir para fazer aquele garçom que fala, aqui está, senhor. Ele não precisa saber o filme inteiro. Então o dublador nunca sabe, ele só quando chega lá no estúdio, e essa é uma das magias, das grandes dificuldades da dublagem. Você interpretar um personagem que você nunca viu, você não sabe a história, você não fez nenhum trabalho de preparação para aquilo, e o ator às vezes no filme ficou meses estudando como é que aquele personagem anda, como é que ele fala, quais são as motivações dele, e aí depois eles passam mais meses gravando, às vezes mais de um ano gravando, e o dublador chega lá em 4, 5, 6 horas, ele faz aquele personagem inteiro que ele nunca viu na vida. Eu sou a velocidade. Essa talvez seja a grande dificuldade pro ator, né, o dublador, ele desenvolver ali o personagem, entender as pequenas nuances, o que tá acontecendo e tal, e aí é por isso que o diretor é muito importante. Porém, tem diretores que não assistem ao filme também. Ah, não, aí não. Então imagina só que doideira, o diretor não assistiu, o dublador não assistiu, aí, meu filho, é um pega pra capar, é um Deus nos acuda, é rezar pra que tudo dê certo, porque já aconteceu comigo de chegar e perguntar, o filme é comédia ou é drama? O diretor fala, é drama. E aí eu começo a dublar e comecei a ver que é uma comédia e não era um drama. Acertou, miserável. O dublador pode fazer mais de um personagem num filme? De novo, galera, tem os coadjuvantes, tem os protagonistas, tem aqueles personagens medianos e tal, mas tem pequenas pontas, né? Como eu disse aqui, o garçom, um porteiro, esses personagens pequenos, eles podem ser feitos pelo mesmo dublador. Então um dublador pode fazer 3 ou 4 personagens pequenininhos num episódio, num bloco de episódios ou num filme, e ninguém percebe. A verdade é essa, ninguém percebe que é a mesma voz. Sabia não? A não ser que o estúdio faça ali, né, uma coisa ali meio mal feita, de personagens grandes ou muito próximos, mas se é personagem pequeno, se eles estão distantes na cronologia do filme, as pessoas não vão perceber, não vai comprometer a qualidade, e isso acontece até no próprio filme. Às vezes o cara que fez o garçom numa cena, ele tá ali como figurante numa outra cena de festa e tal. Então o dublador, a dubladora pode fazer mais de um personagem no mesmo filme, e também é uma forma de você gerenciar os custos da dublagem, né? Dublagem é um produto muito caro, é caro para você fazer um filme, e você sabe que obviamente, como em qualquer coisa na vida, quem paga, né, os clientes apertam o preço ali, apertam o orçamento, então é preciso que haja uma certa maleabilidade ali com relação ao elenco, a esse casting, para que você possa otimizar os valores e fazer com que esse produto comercialmente faça sentido, não só para os dubladores, mas também para a empresa e para o cliente, obviamente. Mas é óbvio, tudo isso sem comprometer a qualidade, isso é o mais importante. Wendel, você que é a voz oficial do Bob Esponja sabe muito bem. Não tem isso na dublagem, galera. Nem de um personagem, nem de um ator ou atriz, né? Não existe um contrato nem entre o estúdio e o dublador, nem entre o distribuidor, o canal de streaming e o dublador. Isso não existe. Isso não existe. Existe uma dinâmica de mercado que acontece há 70 anos, que estabelece que você não vai mudar a voz de um personagem de uma série ou vai tentar manter a voz naquele ator, naquela atriz. A gente tem os grandes polos de mercado, que são Rio e São Paulo. Se levá-lo for uma opção,
É sempre melhor do que a alternativa. Sabia que eu não vou com a tua cara? Então, existe quem duble um determinado ator no Rio de Janeiro e quem duble esse mesmo ator em São Paulo. Hoje em dia, com essa mescla de mercados, que eu acho que é uma coisa bastante positiva, é possível, às vezes, um dublador de São Paulo ir até o Rio de Janeiro gravar e vice-versa. Eu mesmo já, por exemplo, fui ao Rio de Janeiro dublar atores que eu costumo dublar e também já trouxe aqui na Unidub atores do Rio que costumam dublar outros atores. Mas não existe esse contrato. Então, se amanhã sentar alguém lá na cadeira de chefe da Nickelodeon e falar: não vou com a cara do Wendel, não gosto dos vídeos que ele faz, ele não vai mais fazer o Bob Esponja, eu vou trocar. Ele pode fazer isso. E eu não posso fazer nada, não posso entrar na justiça, não posso fazer nada, porque não existe esse contrato. Assim como se eu um dia também me der a louca e falar: quer saber? Não gosto de dublar personagens amarelos, não gosto de dublar personagens retangulares que usam calças quadradas, e decidir: não vou mais dublar o Bob Esponja. A Nickelodeon também não pode me processar, não pode fazer nada, porque não existe esse contrato, não existe algo que torne oficial de fato a manutenção de uma voz num determinado personagem, num determinado ator ou atriz, assim como não existe essa obrigatoriedade. O dublador é um ser livre para voar. Hoje em dia, né, não existe mais no mercado assim um dublador contratado, né? Você é exclusivo daquela empresa. E mesmo quando havia dubladores contratados, você pode prestar serviço para outros estúdios. Não existe um contrato de exclusividade, sei lá, com a Unidub, com a TV Group, com a MGE. Isso porque o mercado é muito grande, não é do interesse do dublador trabalhar num lugar só. Eu não quero! E também porque às vezes o ator dele, que ele dubla, né, o cara que ele costuma dublar, aparece em vários estúdios, né? Ele fez um filme que foi dublado num lugar, aí fez outra série que foi dublada em outro lugar, fez outro filme que foi dublado em outro lugar. Então esse ator precisa circular pelo mercado. Outro lado bom, né, que fala aqui sobre a liberdade do dublador, é que ele pode trabalhar no horário que ele quiser. Então tem dublador que não trabalha de noite, tem dublador que não trabalha de manhã. Você pode aceitar ou não o trabalho. O estúdio te liga, você pode falar: não quero fazer. Ou você pode falar: não tem horário. Ou você pode falar: eu vou viajar. Então o dublador tem essa razoável liberdade de agenda para determinar onde ele trabalha, quando ele trabalha, com quem ele trabalha. Então por isso que às vezes a gente vê umas mudanças de vozes e tal, porque às vezes o dublador não está disponível, às vezes ele não trabalha naquele estúdio de jeito nenhum, às vezes o estúdio não quer aquele cara lá dentro de jeito nenhum. Então essas coisas acontecem, mas o mais importante é que o dublador é 100% autônomo e livre para escolher quando trabalhar, onde trabalhar e como trabalhar. O dublador não tem o direito de falar: Vou dublar tal coisa. Não é assim que funciona. O dublador não tem como escolher o que ele vai dublar, que personagem ele vai fazer. Não existe você chegar na Disney, na Toei, na Netflix e falar: olha, eu quero dublar tal filme, eu quero dublar tal ator, sou eu que não sei o que. Não existe. Isso não existe. O que acontece é o filme chega pro estúdio, o estúdio vê quem vai dublar junto com o diretor tal personagem, quem já fez tal ator, qual é a melhor escolha, e aí esse estúdio determina quem vai dublar cada personagem. Não é o ator que escolhe, que decide, que tem esse poder. Não consegue, né? Acontece às vezes uma galera ali tentar mexer os pauzinhos por trás, por debaixo dos panos, pelos bastidores, tentar chegar no cliente para falar: olha, o que faço, me chama, eu gosto muito. Mas na verdade, na maioria das vezes eles não conseguem. O cliente e o estúdio são as figuras aí, os elementos que determinam quem vai dublar quem naquele projeto. Quem manda nessa p aqui sou eu! Essa outra curiosidade, né, que muitas pessoas me perguntam, tem muita gente também que já sabe, mas o dublador, ele não precisa falar inglês, But the second time I have control the match. japonês, Gorro, correte, ratikyu. italiano,
Vá Napoli, hein? O dublador recebe o filme traduzido, a gente já tem a tradução na hora de dublar. Então a gente não tem que traduzir na hora, não tem que inventar na hora, não tem que entender na hora. O filme já passou pelo tradutor, que passou para português, já passou pelo diretor, que assistiu e adaptou onde foi preciso. Então o dublador, em tese, já recebe tudo prontinho. Em tese, porque tem traduções que são muito ruins. Às vezes acontece de vir faltando uma fala, o tradutor errou ali na hora, pulou um trecho de escrever, vem faltando uma coisinha, mas normalmente o diretor já pegou, ou costuma ser algo pequeno que aí a gente consegue resolver no estúdio. E também, obviamente, o dublador não precisa saber todas as línguas que ele vai dublar, justamente por isso. Já existe um tradutor de dublagem e é ele quem traduz o filme, entrega em português pra gente poder dublar. É claro que existe a adaptação na hora de gravar. Às vezes o tradutor escolheu uma palavra que não é adequada, e isso é normal, porque ele tá traduzindo o filme inteiro ali que nem louco. E às vezes passa, por exemplo, agora mesmo eu lidei com uma situação onde o cara fala assim, tem mais um quarto pra gente investigar. Só que ele fala room em inglês, que serve como quarto, mas serve como sala, como um ambiente. E aí o tradutor botou quarto e na verdade não era um quarto, era uma sala. Então, como eles estão falando de quarto o tempo inteiro, ela fala, já olhei todos os quartos, e ele fala, tem mais um room pra gente olhar. Então eu mudei, em vez de falar tem mais uma sala, não, porque ela tá falando de quartos, eu falei tem mais um lugar pra gente olhar. Então tem coisas que você adapta ali na hora, e também tem coisas que a gente muda pro sincronismo labial ficar melhor, para sílabas, para algumas palavras, como algumas letras como F, B, M, que são muito marcantes no movimento labial. Às vezes, dependendo do diretor, se ele é bom, dependendo do dublador, se ele é bom, se ele tem essa percepção, você muda um pouco as palavras ou a ordem do texto para encaixar melhor no sincronismo labial, mas obviamente tendo que manter a ideia, né? Você não pode mudar simplesmente loucamente falando uma coisa que não tem nada a ver. Não, nada a ver, irmão. Para vocês terem uma ideia, né, de como funciona a adaptação, tem um vídeo muito bacana aqui no canal que fala, que a Netflix fala por que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, baseada nas adaptações que os diretores e os atores fazem, e os tradutores também, na hora de produzir um conteúdo. Esse vídeo é sensacional e você vai ver por que realmente a dublagem brasileira é diferente e faz tanto sucesso no país. Clica aqui.